Que mais que a gente tem nessa planilha? Essa planilha aqui, ó, para vocês terem uma ideia, né, que vocês receberam, ó, esse anexo aqui, você tem aqui, ó. Você tem aqui 196 linhas aqui de salvaguarda. Aí vocês vão falar assim para mim: "Ô, mas Wellington, você disse que eu tenho 153 salvaguardas, não 196. Por que aparece 196 aqui? Porque nós fomos obrigados a duplicar a mesma linha de salvaguarda quando eu tiver mais que um subconjunto do SOC 2. Por isso que está duplicado. Tá bom? Então, isso é só para deixar essa consideração para vocês, para que não fique, falou uma coisa e apresentou outra. Então, aqui nesta aba, nós temos o quê? Os controles e salvaguardas dessa referência cruzada. Aqui vocês têm uma aba que fala o seguinte, ó, SOC 2 que não foram identificados nessa relação com o syscontrol. Aqui vocês têm toda a relação do que está fora, que não foi atendido pelo syscontrol. Aqui sim, quantos são? Aqui nós temos, ó, 33, tirando o título, 32 controles efetivos, entre os obrigatórios ou não, que o syscontrol não atende. E aqui eu tenho uma relação do que nós temos amparado enquanto salvaguardas no syscontrol, que não tem nada a ver com o SOC 2. Então, aqui também tem esse aparato para vocês entenderem. Antes de fecharmos, né, que nós estamos chegando já às 21h30, conforme o que foi definido, né? Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se está aqui, está aqui, está aqui. Deixa eu ver, acho que está. Fechando aqui, não salvar. Um minutinho só, que eu vou me achar aqui do cenário que eu tenho. Deixa eu ver se está aqui, está aqui. Esse é o contexto que nós temos aqui para o CSAT que eu disse que a gente vai falar. Aqui é o syscontrol, tá legal? E eu vou mostrar aqui o que nós temos aqui. Aqui eu coloquei o Palestrante Mônaco, que é a minha empresa, eu uso isso aqui para apresentações, né? Fazer algumas simulações. Eu não vou nem abrir aqui do lado, senão vocês vão ver todos os clientes que estão aqui embaixo, né? Claro. Então, olha só. Aqui eu tenho aqueles 18 conjuntos de controles, estão vendo? Está aqui, ó. Eu vou entrar em um deles. Um deles eu vou entrar aqui, tá legal? Vou entrar. Quando eu entro em um deles, sempre eu entro em um deles, eu tenho um cenário aqui onde desse controle, que é o X01, que trata o quê? Eu vou colocar aqui em português, tá? Vou traduzir para português para ficar mais fácil para todos nós. Tem aqui o inventário e controle de ativos empresariais, e aqui, ó, eu tenho aqueles 5, tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 salvaguardas para esse cara, que foi o que nós falamos que nós tínhamos. Aqui eu tenho que essa salvaguarda está relacionada ao grupo 1. Essa salvaguarda está relacionada ao grupo 1. Essa salvaguarda, grupo 2. Essa salvaguarda, o grupo 2, e essa salvaguarda, o grupo 3. Então, imagine que vocês, para atender todos esses questionários de due diligence, ou até para aferir o que tem e o que não tem, para sustentar o relatório, a atestação do SOC 2, eu vou usar esse portal, que eu compartilho com todas as equipes, tá legal? Que eu compartilho com todas as equipes. Então, para cada salvaguarda, agora sim, agora vem o que vocês queriam ver, tá aqui, ó. Para cada salvaguarda, eu tenho 1, 2, 3, 4 critérios para cada salvaguarda. Isso aqui, pessoal, é maravilhoso para quem quiser
demonstrar o que existe ou não, sem gerar conflito dentro da empresa ou do cliente. Concorda que isso aqui é uma ferramenta politicamente correta? Não vou falar que você não está fazendo, não preciso falar nada, está escrito aqui. Então, eu pego esse controle aqui, chamado estabelecer e manter um inventário detalhado de ativos da empresa. Eu entro aqui, é como está naquela planilha que a gente passou para vocês, tá? Eu tenho aqui, existe uma política, eu vou rever essa validação desse controle, tá? Porque eu já tinha fechado. Então, eu tenho aqui, existe política? Não existe ou não existe? A política é informal, a política está parcialmente escrita, a política está escrita e a política foi escrita e aprovada. Está em política, Papelândia. Mas, Wellington, você falou que é Papelândia. Calma. Aí eu tenho o controle implementado. Opa! O que é esse controle implementado? Espera aí. Eu tenho controles, indicadores para essa política? Sim ou não? Então, tem assim, não implementado controles para monitorar a política, foi implementado parcialmente na política, foi implementado em alguns sistemas, foi implementado na maioria dos sistemas, foi implementado em todos os sistemas ou não é aplicável. Aí eu tenho, peraí, o controle está automatizado ou é manual? Se o controle para eu verificar se essa política que sustenta esse cenário, se ele é automatizado, não automatizado, se é parcialmente automatizado, se ele está automatizado em alguns approaches, em alguns sistemas, em alguns ativos, se ele está automatizado na maioria, se ele está automatizado em todos ou não é aplicável. E aí eu tenho se esse controle deste cenário, ele é reportado. Toda política precisa ser apresentada a seu indicador de efetividade para o board. Eu não estou falando que precisa apresentar isso semanalmente nem mensalmente, mas precisa apresentar. Por isso que nós temos lá na cláusula 9 da 27.001, que é o quê? Monitoramento, avaliação da alta gestão. Está ali. Portanto, papel sem isso é papelândia. Não tem efetividade. Então, vocês veem que quando vocês validam esse cenário aqui, você valida o contexto de cada um das salvaguardas relacionados só a inventário da empresa. Só aqui. Só isso. Então, é nessa abordagem que a gente vai bater um papo no sábado de manhã, e aqui só para fechar, que aquela planilha que vocês receberam é a planilha que o CESAT, né, é um organismo também americano que está amarrado a todo o cenário do NIST e todo esse contexto, que ele usa o quê? Ele usa esse contexto todo aqui, por isso que é gratuito até certa parte, porque ele promove, quando você cadastra uma empresa aqui dentro, você cadastra a vertical de atuação daquela empresa. Então, se você cadastra a vertical daquela empresa, você tem o que? A pontuação, o rating. A maioria das empresas naquela vertical que você cadastrou aqui, a Prisma Security, o Mônaco, esse indicador aqui tem uma pontuação média de 30. Eu hoje estou com qual pontuação? 18. Então, a partir deste contexto aqui, é um direcionamento mais ou menos que você tem de maturidade, tá?
Pessoal, nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma, tudo se consolida, tá legal? Aqui é num esquema específico de segurança cibernética, dos controles, que é aquela planilha que eu passei. Então, olha aqui que legal, ó. Vamos pegar esse cenário aqui. Vamos fazer um exercício, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha aqui, ó. Pega um exercício desse cara aqui, tá bom? Eu vou abrir um outro material meu, que é esse material que nós vamos mostrar aqui no sábado que vem. Aqui eu tenho tudo mapeado, tá vendo aqui, ó? Spoiler para gerar que vocês querem participar sábado que vem. Então você tem esse cenário aqui, ó, desses controles aqui. Vamos pegar, ó. Então, eu pego um controle que para a ISO 27001, que eu sustento aqui. Vamos pegar um para o SOC 2, tá? Porque nós estamos falando de SOC 2 hoje. Vou dar Ctrl C aqui e eu venho aqui, ó. Eu vou taxar tudo que for SOC 2, eu vou colocar com laranja. E eu vou colocar esse cenário aqui, ó. Então, eu coloquei aqui esse controle, acesso lógico, tá? Deleto, e aqui eu vou adicionar. Aqui, ó.